Olá, eu sou a Louise. Se seus pais são super protetores, essa história é definitivamente para você. Mas enfim, deixe-me contar sobre as minhas aventuras. Meu pai sempre me tratou como se eu fosse um tesouro. Por um lado, era ótimo. Afinal, essa era a sua maneira de mostrar que me amava. Mas, por outro, às vezes ele ia longe demais. Eu disse, às vezes. Eu quis dizer sempre. Quando eu era criança, ele costumava dizer que ursos vagavam pela nossa cidade após o escurecer. Por isso não deve chegar tarde em casa. Ele até me convenceu de que todos os estranhos que eu encontrava eram criminosos para que eu não me afastasse de casa. Papai não queria nem que eu saísse para estudar. Então decidiu que eu deveria estudar em casa. Sim, eu não frequentava uma escola normal e era constantemente supervisionada. Mamãe não aprovava a paranoia do meu pai. Um dia, até os ouvi discutindo sobre isso. Querido, você não acha que está indo longe demais? Você não pode proteger a Louise de tudo pelo resto da vida. Posso sim! Um dia, quando eu era criança, resolvi me esconder dos meus pais no telhado e ver o que aconteceria. O que aconteceu a seguir foi bastante impressionante. Meu pai armou um escândalo. A polícia e até os bombeiros vieram correndo para nossa casa e todos começaram a me procurar. Foi aí que eu percebi que errei feio. Desci do telhado com a cabeça baixa, sentindo-me terrivelmente culpada. Achei que meu pai ficaria bravo comigo pelo resto da vida, mas ele apenas me abraçou forte. Nunca mais faça isso. Você é a coisa mais preciosa da minha vida. Mais preciosa que $1 milhão? Mais preciosa que todo o dinheiro do mundo. Nossa, eu não tenho preço. Exatamente, querida. A partir daquele momento, nunca mais desobedeci ao meu pai e ficava sempre em casa como ele queria. No entanto, minha vida não era chata. Eu treinava ursos selvagens e lutava contra o crime. Ok, não era bem assim. Eu só escrevia histórias sobre essas aventuras. Esse era o meu hobby, escrever. Eu inventava mundos mágicos e enviava meus personagens para viver aventuras incríveis. Havia até um site no qual eu publicava minhas histórias. Ao longo dos anos, minha habilidade melhorou e, quando me formei no ensino médio, eu tinha muitos leitores ávidos na internet. Inclusive, eu estava meio que namorando um deles. O Tomai morava na Hungria, mas seu inglês era perfeito. Como eu, ele não conseguia imaginar sua vida sem escrever. Eu nunca tinha visto Tomai pessoalmente e morávamos em lados diferentes do mundo. Mas enquanto trocávamos mensagens, percebi que ele era minha alma gêmea. Um dia, ele me disse que iria participar de um concurso de redação organizado por uma faculdade de prestígio no estado de Maine. Ele sugeriu que eu participasse também. Você é ridiculamente talentosa. Seria tão legal se nós dois ganhássemos e fôssemos para a mesma faculdade. Eu era uma sonhadora e imediatamente me imaginei morando no mesmo estado que meu escritor favorito, Stephen King, tendo encontros românticos com o Tomai e estudando em uma faculdade charmosa, parecida com Hogwarts. Minhas fantasias me inspiraram. Naquela noite, escrevi uma história e enviei para o concurso. Não vou te deixar curioso. Tanto Tomai quanto eu éramos ótimos escritores e ambos fomos convidados para ingressar na faculdade com base nos resultados da competição. No entanto, eu não estava pulando de alegria. Por quê? Eu me lembrei de todas as histórias de terror que meu pai me havia contado sobre os perigos do mundo. Sair da minha zona de conforto e ir para uma nova cidade parecia assustador, mas decidi conversar com a minha mãe mesmo assim. Louise, não deixe o medo atrapalhar seus sonhos. Você não quer ser como nossa vizinha Samantha, quer? Aquela mulher ainda morava com os pais, embora já tivesse mais de 60 anos. Eu definitivamente não queria ser como ela. Eu decidi que iria me mudar, mas primeiro eu tinha que falar com o papai. Sua resposta foi curta e clara. Não, não e não. Pai, eu já tenho 18 anos. Não sou mais uma criancinha. É hora de eu deixar o ninho. Querida, é muito perigoso. Você não sabe que existem vampiros, cães raivosos e um palhaço malvado morando no Maine? Eu ri e disse a ele que tinha lido os romances do King e sabia que nenhum deles era real. Mamãe e eu conversamos muito com o papai e no final ele cedeu e me deixou ir. Antes de partir, meu pai me deu um bom dinheiro para que eu pudesse alugar uma boa casa e chorou. As crianças crescem tão rápido. Uma última coisa, Louise. Sim? Lembre-se que sempre vou cuidar de você. Peguei um táxi e fui em direção à minha nova vida. E sabe o quê? Era péssima. A cidade era cinzenta e chuvosa. Minha nova vizinha, uma velhinha, era assustadora e ficava me encarando. O Tomai acabou me decepcionando também. Ele era mesquinho e ciumento. Seu pai alugou uma casa para você, hein? Sorte sua, ele deve ser rico. Uma vez ele me disse que eu valia mais que $1 milhão. Sugeri que fôssemos dar uma volta, mas o Tomai disse que não estava com vontade. Bem, vou sozinha então.
E conhecer um cara bonito? Não se atreva a ir a lugar nenhum sem mim. Achei que não poderia ficar mais desapontada. Mas então vi minha nova faculdade, um prédio cinza sem graça, cheio de alunos e professores estranhos. Um dos meus colegas era um cara ranzinza chamado Steven. Ele era rude e terrivelmente mau. Comparados a ele, todos os monstros das histórias de terror do meu pai eram anjinhos inofensivos. O Steven imediatamente não foi com a minha cara e começou a me intimidar. Você é ousada ou apenas burra? Do que você está falando? Você está sentado no meu lugar! Deu fora daqui, ou seus livros estarão no lixo em breve! Suas palavras doeram, e eu olhei para o Tomai. Eu esperava que ele me defendesse, mas ele desviou o olhar covardemente. Sim, o Tomai só era um herói na internet. Não tive escolha a não ser me mudar. Me arrependi de ter saído de casa. A única coisa que me impedia de enlouquecer era meu hobby. Achei um lugar confortável e anotei em um caderno tudo o que tinha acontecido comigo, misturando fatos com ficção. E então, em minhas histórias, o Steven se tornou um dragão maligno, o Tomai era um goblin desagradável e a vizinha assustadora se transformou em uma bruxa que não sabia sorrir. Um dia, eu finalmente o cansei. Meu colega passou o dia me perseguindo e meu namorado não fez nada para colocá-lo em seu lugar. Percebi que o Tomai não era o herói do meu romance e terminei com ele sem pensar duas vezes. Você não ousaria me largar? Já larguei. Ele gritou que eu iria me arrepender, mas não me preocupei mais em ficar lá. Afinal, eu já tinha decidido largar a faculdade e voltar para casa. Mandei uma mensagem para o papai. Ele ficou nas nuvens e imediatamente comprou uma passagem para mim. Eu sabia que estava sendo infantil, mas o mundo real não era para mim. Naquela noite, começou a chover novamente. Eu odiava aquela cidade estúpida. Entrei em uma cafeteria para pedir uma xícara de café bem quente e escrever um pouco. Então, um cara misterioso entrou e se sentou na mesa ao lado. Ele parecia um maníaco. Seus óculos brilhavam ameaçadoramente sob seu chapéu. Eu me senti desconfortável, então me levantei e saí. Mas então, percebi que ele estava me seguindo. Senhorita, espere! Comecei a correr, mas o cara de chapéu rapidamente me alcançou. Fique longe de mim, eu sei lutar karatê. Eu só queria devolver seu caderno. Você deixou em cima da mesa. Ops, me senti uma idiota e agradeci timidamente ao estranho. Ele ajeitou o chapéu. Eu fiquei sem palavras. Era meu escritor favorito, Sr. King. Uau! Eu amo seus livros. Ah, é sempre bom conhecer meus fãs. Acontece que estávamos indo na mesma direção. Começamos a conversar e eu disse ao Sr. King que também sonhava em ser escritora. Depois que contei a ele como era difícil seguir meu sonho, ele me deu conselhos inspiradores. Louise, se você fugir dos problemas, perderá muitas oportunidades e viverá uma vida cheia de arrependimentos. Superar obstáculos constrói o caráter. Não tenha medo de nada e lembre-se que só é possível ver o arco-íris depois da tempestade. Agradeci ao Sr. King por suas sábias palavras e me despedi dele. Nosso encontro foi um sinal. Meu ídolo estava certo, não era hora de desistir. Eu tinha que ser mais corajosa. Mudei de ideia sobre ir embora e mandei uma mensagem para o meu pai. No dia seguinte, na escola, decidi ter uma conversa séria com o Steven. Não sei qual é o seu problema, cara, mas não vou mais deixar você me tratar como lixo. Ele me encarou, confuso. Acontece que ele nem percebeu que estava me intimidando. Acredita nisso? Desculpe, eu tenho um temperamento terrível. Às vezes sou rude sem nem perceber. Na verdade, acho você legal. E também notei que gostamos dos mesmos livros. Mas você tem razão, preciso tomar mais cuidado com a minha língua. Como pedido de desculpas, ele me ofereceu um chocolate quente. Para minha surpresa, o Steven escondia uma vulnerabilidade e uma mente criativa por trás de sua máscara de dragão. Acontece que ele adorava aventuras e estava trabalhando em seu próprio livro há muito tempo. Tínhamos muito em comum. Enquanto conversávamos, o Tomai não parava de olhar para mim, bufando de raiva. Mas eu não liguei para ele. Depois das aulas, fui para casa e vi minha vizinha estranha novamente. Ele estava tentando tirar seu gatinho de uma árvore. Eu tinha medo dela, mas decidi ajudar mesmo assim. Nós começamos a conversar. O nome dela era Sra. Baker. E ela acabou sendo a pessoa mais legal da vida. Seus músculos faciais ficaram paralisados por causa de uma doença. É por isso que ela nunca sorria. Eu me senti tão envergonhada de mim mesma pelas coisas que pensei dela. Obrigada, Louise. Venha tomar um chá comigo qualquer dia desses. Pode deixar. Acontece que se você não fugir dos problemas e sim resolvê-los, a vida fica melhor. As coisas estavam melhorando. Bem, menos uma coisa. O papai voltou a ser hiperprotetor e me ligava e mandava mensagens o dia todo. Louise, por que você mudou de ideia sobre voltar? Tem algo que você não está me contando.
Eu sou seu pai. Posso sentir quando você está com problemas. Eu disse a ele que havia lidado com meus problemas e estava tudo indo bem, mas ele não acreditou em mim. Ele nem me deixava dormir à noite. Por que você demorou 1 minuto para me responder? Pai, são 3 da manhã. Eu estava dormindo. Vou descobrir o que está acontecendo com você. Eu me irritava com o papai pensando que eu era uma criança indefesa. Logo percebi que estava sendo seguida. Um cara estranho ficou rondando minha casa e me seguindo por toda parte. No começo, isso me assustou. No entanto, rapidamente percebi que meu pai havia enviado um espião. Afinal, ele prometeu que sempre cuidaria de mim. Eu estava cansada disso. Então, resolvi dar uma lição no papai. Desliguei meu telefone e não falei com ele por vários dias. Já que ele não podia me tratar como uma adulta, eu o deixaria preocupado como se eu fosse uma criança. O tempo estava ótimo. Peguei um cobertor e doces e subi no telhado. Passei o dia deitada e anotando tudo o que havia acontecido comigo em meu caderno e depois adormeci sob as estrelas. Na manhã seguinte, fui acordada pelo som das sirenes da polícia. Eu vi meus pais e policiais lá embaixo. Meu Deus! Meus pais acharam que eu tinha sumido e vieram correndo. Eles não me encontraram em casa e acabaram saindo. Por um lado, me arrependi de deixar meus pais preocupados. Mas por outro, era culpa do papai por ser muito controlador. Então, ouvi um barulho e percebi que havia alguém na casa. Eu desci e encontrei aquele maldito espião lá dentro. Tá bom, amigão, já chega. Eu sei que meu pai mandou você. Vamos dar um susto nele. Ok, o que você mandar? Entramos no carro dele. Tentei pensar no que dizer ao papai. Sua falta de fé em mim me magoava profundamente. Começou a chover novamente e chegamos a um armazém sombrio. Aquele aspirante a James Bond me levou para dentro e me disse para esperar. Espere aí, vou trazer seu pai aqui. Ele saiu e trancou a porta. Isso também era a ordem do meu pai? Ele provavelmente estava com medo de que eu fosse embora de novo e ele não conseguisse me pegar. Sim, isso era a cara dele. Mas então, eu ouvi aquele cara falando com alguém no telefone do lado de fora. Sim, Tomai, fiz tudo como você pediu. Agora o pai dessa menina vai nos dar 1 tonelada de dinheiro. O quê? O Tomai estava por trás de tudo aquilo. Ele queria se vingar. E ele deve ter pensado que éramos ricos. Tudo porque eu disse a ele que valia mais que $1 milhão para o meu pai. O Tomai era um idiota. Minha raiva foi imediatamente substituída pelo medo. Afinal, percebi que havia deixado meu celular no telhado. Agora, eu não conseguiria nem pedir ajuda. Papai estava certo. O mundo era um lugar perigoso. Eu deveria ter ouvido ele. Eu queria chorar como um bebê, mas então me lembrei do conselho do Sr. King. Eu não ia desistir. Então, decidi usar meu talento e enganar o criminoso. Me aproximei da porta e bati. Ei, seu criminoso! Estou com fome. Me traga lagostas e um cheesecake e uma bandeja dourada. Cuidado, seu pai precisa nos pagar primeiro. Ah, eu não te invejo nem um pouco, sabia? Papai ficará furioso quando descobrir que você nem alimentou a filhinha dele. Você sabe quem é meu pai? Ah, ele é um homem assustador. Então, inventei uma história e disse que meu pai conhecia o presidente e não era o tipo de pessoa com quem você deveria mexer. Felizmente, aquele criminoso não era o cara mais inteligente do mundo. Ele acreditou em mim e abriu a porta. Ok. Vou te alimentar. Só não reclame com seu pai. Vou pensar no seu caso. Ah, está ouvindo o helicóptero? É a minha carona. Onde? Ele desviou o olhar e eu fugi do armazém. O sequestrador me seguiu. Caramba, ele era melhor em correr do que em pensar. Então, ele rapidamente me alcançou. Felizmente, ouvimos sirenes e fomos cercados por carros da polícia. Meus pais saíram de um deles. Meu sequestrador foi algemado e empurrado para dentro de uma viatura. O Tomai já estava nela. Louise, querida, você está bem? Mãe, pai, como vocês me encontraram? Acontece que meus pais se lembraram daquela vez em que eu me escondi deles no telhado quando criança. Então, eles voltaram na minha casa, revistaram o telhado e acharam meu caderno lá. Depois de lê-lo, eles perceberam que alguém estava me seguindo. Percebi que o Tomai provavelmente era o culpado. Chamamos a polícia e fomos até a casa dele. O canalha é um covarde e imediatamente nos disse onde encontrá-la. Nós nos abraçamos e eu me desculpei por deixar meus pais preocupados. Você sempre será minha filhinha. Mas vejo que você se tornou mais independente. Por favor, só não seja tão imprudente. Afinal, você não tem preço para nós.
Prometo, pai! Logo, o Tomai foi enviado de volta para a Hungria e seu cúmplice foi para a prisão. Continuei estudando e meus pais sempre vinham me visitar. Eu gostava da minha nova vida. Um dia, o Steven e eu estávamos andando sob um guarda-chuva e contei a ele sobre minhas aventuras. Uau! Isso daria um ótimo enredo para um livro! Vamos escrevê-lo juntos! Dei um sorriso malicioso e disse que conhecia algumas pessoas que estariam interessadas em lê-lo. Então, as nuvens se separaram e um arco-íris apareceu sobre a cidade. O Sr. King estava certo. Você só pode ver o arco-íris depois da tempestade.